No vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro A Nova Era e a Revolução Cultural de Olavo de Carvalho, que eu li recentemente e que eu indico bastante. Livro muito bom, muito interessante, embora o livro tenha sido escrito aí na década de 90, ele é muito atual e ajuda muito a entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, mas antes eu quero lembrar aí da parceria do patrocinador aqui que a gente tem do vídeo, que é a Bipa. Então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bem fácil de utilizar, com cartão cashback em Bitcoin, por aí vai. Então se você tem interesse, dê uma olhada na descrição deste vídeo com o link e com as informações. Bom, então voltando aqui para o tema principal do vídeo, vamos falar sobre a Nova Era e a Revolução Cultural. É um livro que eu li recentemente e ajuda a entender como as ideologias, principalmente a ideologia marxista, vai se moldando, aliás, ao longo do tempo, né? Vai mudando ao longo do tempo e se moldando aí as situações específicas de cada lugar. Basicamente, a teoria marxista se aproveita do sentimento de inveja para gerar aí uma revolução, certo? E eventualmente algum grupo tenta chegar ao poder utilizando aí essa ideologia. Então o socialismo, digamos assim, na Rússia era diferente do socialismo de Cuba, que era diferente do socialismo venezuelano e por aí vai, certo? Então a ideologia ela acaba se adaptando a cada situação em particular. E neste livro aqui ele fala então sobre a nova era e sobre a revolução cultural aí, principalmente sobre Antônio Gramsci. Bom, vamos falar sobre isso então nesse vídeo. E antes eu gostaria de lembrar uma questão bastante interessante, que é o seguinte. Então, começando aqui, né, com esse breve resumo para me ajudar a lembrar das principais ideias aí, o Olavo escreve este livro aí nos anos 90, quando o comunismo soviético havia ruído. Já tinha acontecido então a queda do Muro de Berlim, mas a ideologia marxista permanecia viva em outras formas. Inclusive tem algumas entrevistas aí do Olavo onde perguntam, será que o socialismo de fato acabou? A Guerra Fria, né, o final da Guerra Fria, agora o socialismo não existe mais? E ele diz que não, que na verdade o socialismo continua existindo, só que ele vai se transmutando e tomando novas formas, certo? Então, o livro aqui, A Nova Era e a Revolução Cultural, faz parte da trilogia, né, do Jardim das Aflições e do Imbecil Coletivo, certo? E o livro busca mostrar, né, como após o fim da Guerra Fria, o marxismo cultural e a chamada Nova Era se tornaram as novas estratégias do poder, infiltrando-se na cultura, na educação, na mídia e na religião. E um pouco mais sobre a economia marxista, que é um tema que a gente fala bastante aqui no canal da economia. O Mises, ele já provou que é impossível uma economia socialista ser sustentável, uma economia um pouco mais complexa, funcionar aí sem propriedade privada. E por que isso acontece? Porque, basicamente, né, vamos dar uma olhada aqui neste texto do Instituto Mises. Então, a tese de Mises é que em uma economia socialista é impossível ver um cálculo econômico racional. Quaisquer tentativas de alocar eficientemente os recursos na ausência de propriedade privada dos meios de produção irão necessariamente falhar. E ele menciona aqui que a desastrosa experiência do Bloco Oriental mostrou como o socialismo com o socialismo mostrou ao mundo que Mises estava correto desde o início. Então vários economistas aí achavam que a grande União Soviética nunca iria colapsar, mas eventualmente ela colapsou. Demorou um pouco mais porque boa parte da economia da União Soviética, ou uma parte considerável, era informal. Então continuavam havendo preços aí de forma informal, então por isso que demorou um pouquinho mais para colapsar, mas eventualmente colapsou. E eventualmente essa teoria, né, esse modelo foi se adaptando para incorporar aí um pouco do capitalismo. Então algo parecido com o que a gente tem na China, que é uma economia quase como se fosse uma economia fascista, ou seja, com uma grande interferência do Estado, mas também aí uma certa abertura de mercado para possibilitar o crescimento econômico. É o que a gente vê com mais frequência em vários países. Então, uma economia socialista, ela não pode existir, porque se a gente não tem propriedade privada, a gente não consegue precificar aí os serviços e produtos. Se a gente não consegue precificar os serviços e produtos, a gente não tem cálculo econômico, e sem cálculo econômico, os empreendedores, as empresas não sabem o que fazer, o que produzir, e, consequentemente, a gente tem o que sempre acontece aí nos países que tentam esses
modelos mais básicos aí de socialismo, que é basicamente falta comida, falta um produto, serviços e a pobreza é generalizada, certo? Então, a tendência aí que conseguiu sobreviver hoje em dia é um modelo um pouco mais chinês, ou seja, com alta interferência governamental, um partido grande e mandando, né, uma oligarquia ali mandando no poder, então uma dependência muito grande aí, as empresas precisam da autorização aí da oligarquia, mas existe uma certa liberdade no sentido de que existem preços, então existe cálculo econômico, a economia continua minimamente funcional, certo? Então é isso que acontece na vida real hoje. Então, a economia totalmente socialista não pode existir, mas como eu falei anteriormente, então ela vai se moldando ao longo do tempo, e esse é um tema, inclusive, que o Olavo gostava bastante de falar. Bom, entrando um pouco mais especificamente no livro, o livro é dividido em duas partes, então primeiro a Nova Era e depois a Revolução Cultural e depois alguns trechos aí de alguns artigos que o Olavo escreveu em jornais aí, desde os anos 2000 até 2010, 2011, 2014, se eu não me engano, era o último ali, os últimos artigos. Bom, então falando um pouco sobre a Nova Era, que é a primeira parte ali do livro, basicamente ele representa um movimento espiritual difuso de origem esotérica que promete uma era de harmonia global aí, entre aspas, né? Sempre promete muita coisa, mas a realidade acaba sendo diferente. Então apresenta-se como uma, abre aspas, espiritualidade alternativa, mas segundo Olavo é uma forma de relativismo religioso que mina a tradição que fundou aí o Ocidente, a tradição judaico-cristã. Funciona como porta de entrada ideológica, ou seja, de dissolver verdades aí que já foram encontradas, né, e enfraquecer a moral e preparar terreno para um globalismo cultural. O segundo ponto, então, a Revolução Cultural, e inspirada principalmente em Gramsci, mas também na Escola de Frankfurt, que troca a Revolução Armada pela ocupação da cultura. Então, claro, Gramsci percebeu aí que a Revolução Armada era muito difícil, muitas pessoas acabavam indo deste plano para um próximo, aí no processo muito sangue era derramado, então ele percebeu que seria mais fácil, mais efetivo e menos brutal, digamos assim, do ponto de vista físico, uma revolução cultural ao invés de uma revolução armada, certo? Então, em vez de destruir o sistema econômico diretamente, buscou-se mudar valores, linguagem, símbolos e hábitos da sociedade, e a ideia era fazer com que todo mundo fosse socialista e pensasse aí dessa forma, como uma luta de classes, os oprimidos versus os opressores, as pessoas que eram oprimidas de diversas formas pelo seu patrão, pelo capitalismo, por aí vai, sem que elas percebessem que elas estavam defendendo uma ideologia marxista, certo? Então a batalha cultural tornou-se o centro da guerra política e a ideia foi então controlar a mentalidade, controlar a política e a economia. E depois, né, no caso, primeiro fazer uma revolução cultural, tomar os espaços aí acadêmicos, mídia, jornais, filmes, teatro, música e por aí vai, para só depois de muito tempo tomar o poder de fato através da política do dia a dia, digamos assim, que foi exatamente, diga-se de passagem, o que aconteceu no Brasil. As estratégias utilizadas aqui, então, consistem em educação, ou seja, currículos voltados à desconstrução da moral tradicional, mídia, imposição de narrativas relativistas e progressistas, artes, a promoção de estéticas que destroem padrões de beleza e ordem, religião, infiltração na igreja para dissolver dogmas e enfraquecer a fé, e linguagem, manipulação de palavras para reprogramar o pensamento, exemplo, redefinições de liberdade, igualdade e por aí vai. E aqui é interessante porque com o advento agora da internet e redes sociais, a informação descentralizada começou a desmascarar isso de forma cada vez mais intensa. Então sim, o professor Olavo de Carvalho teve um papel muito relevante aí neste processo de desmascarar certas mentiras e nos ajudar a entender o que estava acontecendo aí com a tomada de espaços, certo? E da propagação de algumas ideologias, mas a internet, a informação descentralizada também é uma ferramenta muito forte nesse sentido, porque é muito mais fácil, por exemplo, quando a gente fala de mídia, imposição de narrativas, então isso era muito mais fácil no passado, onde a gente tinha alguns veículos de mídia que poderiam ser cooptados e defender a ideologia vigente, certo? Só que hoje em dia, com pessoas aí fazendo vídeos e dando a sua opinião e colocando a sua percepção específica aí sobre os fatos e sua interpretação sobre o que está acontecendo, isso acaba sendo muito mais descentralizado e difícil de cooptar, porque as pessoas elas têm uma certa
um certo interesse pela verdade. E se tem uma pessoa que está falando a verdade, mesmo que ela não esteja aí como, por exemplo, um âncora aí de um jornal, de uma grande televisão, usando um terno, uma gravata, mas se ele está falando a verdade, está se comunicando com o público, e se o público está conseguindo verificar na realidade o que essa pessoa está descrevendo, então elas conseguem se identificar com o assunto, muitas vezes muito mais do que simplesmente vendo alguém ali de terno e gravata falando aí a narrativa da mainstream que a oligarquia está impondo, certo? Então é interessante como um pouco dessa guerra cultural começou a mudar com o advento da internet. Não à toa existem tantas iniciativas aí para tentar censurar aí redes sociais, internet, por aí vai. Mas seguindo aqui nas consequências então dessas estratégias, o enfraquecimento das estruturas morais e sociais, a massificação da cultura do politicamente correto aí, entre aspas, né? E a geração de indivíduos mais manipuláveis, sem raízes e sem referências sólidas. O domínio também ideológico, sem necessidade de uma revolução violenta, ou seja, foi a tomada do poder de forma mais lenta, gradual e talvez até imperceptível. Inclusive, quando a tomada de poder de fato aconteceu na política real, era utilizado aí um certo combate artificial, ou seja, eram vários partidos que em tese estavam combatendo uns aos outros, mas que estavam nos levando de forma mais rápida ou mais gradual para o mesmo lugar. Era a famosa estratégia das tesouras. Então, mensagem central aqui do livro, Olavo alerta que mesmo após a queda da União Soviética, o socialismo não morreu. Ele apenas mudou de forma, deixou de ser uma revolução econômica e se tornou uma revolução cultural e espiritual, visando remodelar a consciência das massas. E aqui revolução econômica, mas também uma revolução violenta, né? Enfim, é uma forma diferente hoje em dia que é utilizada na maior parte dos locais para chegar ao poder. Para resistir, então, seria necessário preservar a tradição, a filosofia, a religião e os valores clássicos, não cedendo ao relativismo e à manipulação cultural. E aqui, na verdade, seria aí evitar a destruição total da cultura real, da educação real, que muitas vezes acaba sendo oposta à educação formal, certo? Então, muitas vezes o que a gente aprende de forma formal está cada vez mais distinto e mais distante da educação real. Certo? Então, em resumo, o livro é uma denúncia do que entre aspas, nova era e o marxismo cultural são duas faces da mesma moeda, ou seja, instrumentos de um projeto global para enfraquecer a civilização ocidental e consolidar um novo tipo de domínio ideológico. Mas aqui, enfim, quando a gente fala de um projeto global, aqui parece algo muito pensado de forma centralizada, mas não precisa, pode ser algo mais difuso e mais descentralizado, como basicamente um instrumento aí de tomada de poder, certo? Então, mais fácil aí do que tomar o poder de forma violenta seria tomar o poder primeiramente de forma cultural, porque daí quando a gente chegasse no poder aí de forma política real, digamos assim, a população não iria nem perceber que isso estava acontecendo, porque já iria pensar aí nos termos do inimigo, certo? Com toda essa mentalidade marxista, e isso de fato acontece. Hoje em dia as pessoas elas acabam pensando dessa forma sem nem mesmo perceber. Então, enfim, eu achei bastante interessante o livro aí, eu recomendo a leitura de A Nova Era e a Revolução Cultural e também do Jardim das Aflições, que eu já li faz um tempo, talvez eu possa reler aí e fazer uma resenha se vocês tiverem interesse. Então, quero saber a opinião de vocês, porque é um assunto que geralmente resenha de livros que eu não abordo tanto aqui no canal. Então, se vocês gostaram, para eu saber que vocês gostaram e que vale a pena fazer outros vídeos parecidos, já deixem um like, clique no sininho, inscrevam-se no canal, no hype, enfim. E fiquem à vontade também na seção dos comentários para deixar a opinião de vocês sobre o tema, se vocês quiserem fazer alguma correção acerca do que eu disse, ou complementar, ou deixar no comentário, fiquem à vontade. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo do canal ainda hoje ou amanhã. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.